Saul tornou-se o primeiro rei de Israel. No entanto, Deus o rejeitou e escolheu Davi para ocupar o seu lugar. Abordaremos muitos aspectos da vida de Davi. Ainda jovem, ele enfrentou e derrotou o gigante Golias. Posteriormente, precisou fugir do ciumento rei Saul. Em um momento crucial, a sábia Abigail impediu que Davi cometesse uma imprudência. Em seguida, exploraremos a vida de Salomão, filho de Davi, que o sucedeu como rei de Israel. Os 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, governaram cada um por um período de 40 anos. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2, o reino setentrional e o reino meridional. O reino setentrional, composto por 10 tribos, durou 257 anos até ser destruído pelos assírios. Posteriormente, 133 anos depois, o reino meridional, composto por 2 tribos, também foi destruído, e os israelitas foram levados cativos para a Babilônia. Assim, este vídeo abrange um período de 510 anos de história, durante o qual ocorreram muitos eventos emocionantes, como veremos a seguir. Assista a Samuel derramando óleo sobre a cabeça de um homem. Este ato simbolizava a escolha divina de alguém para ser rei. Deus ordenou que Samuel ungisse Saul com óleo, um óleo especial e perfumado. Saul não se considerava digno de ser rei. Ele disse a Samuel: "Sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel. Por que você diz que eu serei rei?" Deus gostava de Saul justamente porque ele não se via como grande ou importante. Por essa razão, Deus o escolheu para ser rei. Embora Saul não se considerasse importante, ele não era pobre nem de estatura pequena. Pertencia a uma família rica, era um homem alto e belo, sendo quase 1,5 palmos mais alto que todos os outros em Israel. Além disso, era um excelente corredor e muito forte. O povo ficou contente com a escolha de Deus e aclamou: "Viva o rei!" Os inimigos de Israel continuavam fortes, causando muitas dificuldades ao povo. Logo após Saul ser coroado rei, os amonitas vieram lutar contra Israel. Saul reuniu um grande exército e obteve vitória sobre os amonitas, deixando o povo satisfeito com sua liderança. Ao longo dos anos, Saul conduziu os israelitas a muitas vitórias contra seus inimigos. Ele tinha um filho corajoso chamado Jonatã, que ajudou Israel a vencer várias batalhas. Os piores inimigos continuavam sendo os filisteus. Em certo dia, milhares de filisteus se prepararam para lutar contra os israelitas. Samuel havia instruído Saul a esperar sua chegada para oferecer um sacrifício a Deus. Contudo, Samuel demorou, e Saul, temendo que os filisteus começassem a batalha, ofereceu ele mesmo o sacrifício. Quando Samuel finalmente chegou, disse a Saul que ele havia desobedecido. "Deus escolherá outro para ser rei de Israel", afirmou Samuel. Mais tarde, Saul desobedeceu novamente. Samuel então disse: "É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe o melhor sacrifício. Já que você não obedeceu a Deus, ele não manterá você como rei de Israel." Aprendemos uma valiosa lição desta história. Ela mostra a importância de obedecer sempre a Deus. Também nos ensina que alguém que é bom, como Saul, pode mudar e tornar-se mau. Não queremos nos tornar maus, queremos? Você está vendo o que aconteceu? Este jovem salvou uma ovelhinha das garras de um urso. O urso havia capturado a ovelhinha e estava prestes a devorá-la. No entanto, o jovem correu atrás deles e resgatou a ovelhinha da boca do urso. Quando o urso se levantou, o jovem o agarrou e o matou. Em outra ocasião, ele também salvou uma ovelha das garras de um leão. Não é corajoso esse jovem? Sabe quem ele é? Ele é o jovem Davi, que vivia na cidade de Belém. Seu avô era Obed, filho de Rute e Boaz. Lembra-se deles? O pai de Davi era Jessé, e Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele nasceu 10 anos depois de Deus ter escolhido Saul como rei. Certa vez, Deus disse a Samuel: "Pegue um pouco de óleo especial e vá até a casa de Jessé, em Belém. Escolhi um de seus filhos para ser rei." Ao ver o filho mais velho de Jessé, Eliabe, Samuel pensou consigo mesmo: "Este deve ser o escolhido por Deus." Mas Deus lhe disse: "Não considere sua altura ou aparência. Não o escolhi como rei." Então, Jessé apresentou seu filho Abinadab a Samuel, mas Samuel disse: "Não, Deus também não o escolheu." Em seguida, Jessé apresentou seu filho Samá. "Não, Deus não escolheu este também", disse Samuel. Jessé trouxe 7 de seus filhos a Samuel, mas Deus não escolheu nenhum deles. "São todos esses os seus filhos?", perguntou Samuel. "Ainda há o mais novo", respondeu Jessé. "Mas ele está lá fora, cuidando das ovelhas."
Quando Davi chegou, Samuel viu que era um jovem bonito. É este, disse Deus. Derrame óleo sobre ele. E Samuel assim o fez. Mais tarde, Davi tornou-se rei de Israel. Os filisteus novamente se prepararam para lutar contra Israel. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam no exército de Saul. Certo dia, Jessé disse a Davi: leve cereais e pão aos seus irmãos e veja como eles estão. Ao chegar ao acampamento do exército, Davi correu até a linha de batalha para procurar seus irmãos. O gigante filisteu Golias apareceu para zombar dos israelitas. Ele fazia isso todas as manhãs e tardes, durante 40 dias. Golias desafiou: escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, seremos seus escravos. Mas, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio vocês a escolherem alguém para lutar comigo. Davi perguntou aos soldados: o que receberá o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha? Saul dará ao homem muitas riquezas, disse um soldado. E ele lhe dará sua filha em casamento. Mas todos os israelitas estavam com medo de Golias, pois ele era imensamente grande, com aproximadamente 3 metros de altura, e tinha um outro soldado para carregar seu escudo. Alguns soldados informaram ao rei Saul que Davi desejava lutar contra Golias. Mas Saul disse a Davi: você não pode lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele tem sido soldado toda a sua vida. Davi respondeu: matei um urso e um leão que haviam levado ovelhas de meu pai. Este filisteu será como um deles. Deus me ajudará. Saul então disse: vá, e que Deus esteja com você. Davi desceu a um riacho e apanhou 5 pedras lisas, que colocou em sua bolsa. Em seguida, pegou a sua funda e foi ao encontro do gigante. Ao vê-lo, Golias mal podia acreditar e pensou que seria fácil derrotar Davi. Venha para cá, disse Golias, e eu darei seu cadáver às aves e aos animais. Mas Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu o enfrento em nome de Deus. Hoje, Deus entregará você em minhas mãos e eu o derrubarei. Então, Davi correu em direção a Golias. Pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e a atirou com toda a força. A pedra atingiu Golias na cabeça, e ele caiu morto. Ao verem que seu campeão estava morto, os filisteus fugiram. Os israelitas perseguiram-nos e venceram a batalha. Após Davi ter derrotado Golias, Abner, comandante do exército de Israel, o levou à presença de Saul. Este ficou muito satisfeito com Davi, nomeando-o chefe do exército e levando-o para o palácio real. Posteriormente, quando o exército retornou da batalha contra os filisteus, as mulheres cantaram: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul sentiu-se enciumado, pois isso conferia mais glória a Davi do que a ele. No entanto, o filho de Saul, Jonatã, não compartilhou desse sentimento. Ele nutria um grande afeto por Davi, e Davi o correspondia. Ambos prometeram manter uma amizade eterna. Davi era um hábil arpista, e Saul apreciava sua música. Certo dia, consumido pelo ciúme, Saul cometeu um ato terrível. Enquanto Davi tocava a harpa, Saul lançou sua lança contra ele, dizendo: vou espetar Davi na parede. Contudo, Davi conseguiu desviar-se. Mais tarde, Saul tentou novamente atingir Davi com a lança. Davi percebeu, então, que precisava ser cauteloso. Recorda-se da promessa de Saul? Ele havia dito que daria sua filha em casamento ao homem que matasse Golias. Finalmente, Saul informou a Davi que poderia casar-se com sua filha Mical, desde que primeiro matasse 100 filisteus. Imagine, Saul realmente esperava que os filisteus matassem Davi. Mas isso não aconteceu, e Saul teve de cumprir sua promessa, dando sua filha como esposa a Davi. Certo dia, Saul comunicou a Jonatã e a todos os seus servos que queria matar Davi. Jonatã, então, disse ao pai: não faça mal a Davi. Ele nunca lhe causou nenhum dano. Pelo contrário, tudo o que fez foi benéfico para você. Arriscou a vida para matar Golias, e você se alegrou com isso. Saul prometeu então não ferir Davi. Davi retornou ao serviço de Saul, como antes. Contudo, em um certo dia, enquanto Davi tocava a harpa, Saul lançou novamente a lança contra ele. Davi desviou-se, e a lança cravou-se na parede. Foi a terceira vez. Davi compreendeu que precisava fugir. Naquela noite, Davi foi para casa. Mas Saul enviou homens para matá-lo. Mical, esposa de Davi, soube disso e disse-lhe: se não fugir agora, amanhã será morto.
Naquela noite, Mical ajudou Davi a escapar pela janela. Por 7 anos, Davi teve de se esconder em diversos lugares, para que Saul não o encontrasse. Você conhece a história de Abigail, a mulher que se aproximou de Davi? Abigail era uma mulher de grande discernimento, que evitou que Davi cometesse um grave erro. Antes de aprofundarmos nesse episódio, vejamos o contexto de Davi. Após fugir de Saul, Davi se refugiou em uma caverna. Lá, ele foi encontrado por seus irmãos e outros membros de sua família. Ao todo, 400 homens se juntaram a ele, e Davi tornou-se o líder desse grupo. Em seguida, Davi procurou o rei de Moabe e disse: "Permita que meu pai e minha mãe fiquem aqui até que eu saiba o que acontecerá comigo." Posteriormente, Davi e seus homens se esconderam nas montanhas. Foi nesse período que Davi conheceu Abigail. O marido de Abigail, Nabal, era um homem muito rico, possuindo 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Contudo, Nabal era uma pessoa rude e maldosa. Em contraste, sua esposa Abigail era conhecida por sua beleza e sabedoria. Ela chegou a salvar a própria família de um destino trágico. Vamos entender como isso ocorreu. Davi e seus homens haviam sido benevolentes com Nabal, ajudando a proteger suas ovelhas. Certo dia, Davi enviou alguns homens para pedir um favor a Nabal. Eles chegaram enquanto Nabal e seus servos tosqueavam as ovelhas, um momento de festividade, com abundância de alimentos. Os homens de Davi disseram: "Temos sido leais a você. Não roubamos nenhuma de suas ovelhas e até ajudamos a cuidar delas. Por favor, dê-nos um pouco de comida." Nabal, porém, respondeu: "Não vou dar minha comida a homens como vocês." Ele falou mal de Davi e seus homens. Quando os enviados retornaram e relataram a resposta a Davi, este ficou furioso. "Empunhem suas espadas", ordenou ele, e partiram com o intuito de matar Nabal e seus servos. Um dos servos de Nabal, ao ouvir as palavras cruéis de seu senhor, foi informar Abigail sobre o ocorrido. Imediatamente, Abigail organizou uma quantidade significativa de alimentos, carregou-os em jumentos e partiu ao encontro de Davi. Ao vê-lo, ela desceu do jumento, curvou-se e disse: "Por favor, não dê atenção ao meu marido Nabal. Ele é um homem insensato e suas ações refletem isso. Aqui está um presente que trouxe para você. Por favor, aceite-o e perdoe-nos." Davi respondeu: "Você é uma mulher sábia. Evitou que eu cometesse um grande erro ao matar Nabal em retaliação à sua maldade. Volte em paz para sua casa." Mais tarde, após a morte de Nabal, Abigail tornou-se uma das esposas de Davi. Saul tentou novamente capturar Davi, levando consigo 3.000 dos melhores soldados. Quando Davi soube disso, enviou espiões para descobrir onde Saul e seus homens estavam acampados à noite. Então, Davi perguntou a 2 de seus homens: "Quem irá comigo ao acampamento de Saul?" "Eu irei", respondeu Abisai, filho da irmã de Davi, Zeruia. Enquanto Saul e seus homens dormiam, Davi e Abisai foram silenciosamente ao acampamento. Ali, pegaram a lança e a moringa de Saul, que estavam ao seu lado. Ninguém os viu ou ouviu, pois todos estavam dormindo. Davi e Abisai escaparam e subiram a um morro. De lá, Davi gritou para Abner, o chefe do exército de Israel: "Abner, por que não protege seu senhor, o rei? Veja onde estão a lança e a moringa dele." Saul despertou, reconheceu a voz de Davi e perguntou: "É você, Davi? Está vendo Saul e Abner lá embaixo?" "Sim, meu senhor e rei", respondeu Davi. E questionou: "Por que procura prender-me? O que fiz de mal? Aqui está a sua lança, ó rei. Mande um dos homens buscá-la." Saul, ao ouvir a voz de Davi, admitiu: "Agi mal. Cometi uma tolice." Então, Davi partiu, e Saul retornou para sua casa. Contudo, Davi refletiu: "Qualquer dia desses, Saul vai me matar. Vou fugir para a terra dos filisteus." E assim o fez. Davi conseguiu enganar os filisteus, fazendo-os acreditar que estava do lado deles. Algum tempo depois, os filisteus entraram em batalha contra Israel. Na batalha, tanto Saul quanto Jonatã foram mortos. Davi ficou profundamente triste e compôs uma bela canção, que dizia: "Estou triste por tua causa, meu irmão Jonatã. Quanto eu gostava de você." Davi então retornou a Israel, à cidade de Hebrom. Houve guerra entre os que escolheram Isbosete, filho de Saul, para ser rei, e aqueles que apoiavam Davi. Por fim, os homens de Davi prevaleceram. Davi tinha 30 anos quando se tornou rei. Ele governou por 7 anos e meio em Hebrom. Alguns dos filhos que lhe nasceram ali foram Amnon, Absalão e Adonias.
Chegou o tempo de Davi e seus homens subirem para capturar uma bela cidade chamada Jerusalém. Joabe, outro filho da irmã de Davi, Zeruia, liderou a luta. Davi o recompensou, tornando-o chefe do exército. Assim, Davi começou a reinar em Jerusalém. Após Davi ter iniciado seu reinado em Jerusalém, Deus lhe concedeu inúmeras vitórias sobre os inimigos. Deus havia prometido entregar a terra de Canaã aos israelitas, e com sua ajuda, toda a terra prometida finalmente se tornou posse deles. Davi foi um governante exemplar, que amava a Deus. Por isso, uma de suas primeiras ações após a conquista de Jerusalém foi trazer para lá a Arca do Pacto de Deus. Ele desejava construir um magnífico templo para abrigá-la. No entanto, à medida que envelhecia, Davi cometeu um grave erro. Embora soubesse que era errado tomar algo que pertencia a outro, certa noite, ao observar do terraço de seu palácio, avistou uma bela mulher chamada Batseba, cujo marido era um soldado chamado Urias. Davi desejava tanto a Batseba que ordenou que a trouxessem ao palácio enquanto seu marido estava longe, em batalha. Davi teve relações com ela e, posteriormente, descobriu que ela estava grávida. Preocupado, Davi instruiu o comandante de seu exército, Joabe, a colocar Urias na linha de frente da batalha para que fosse morto. Após a morte de Urias, Davi casou-se com Batseba. Deus ficou profundamente irado com Davi e enviou seu servo Natã para confrontá-lo sobre seus pecados. Natã falou com Davi sobre suas transgressões. Davi se arrependeu profundamente, e por isso Deus não tirou sua vida. No entanto, Deus declarou: visto que cometeste tais maldades, enfrentarás muitos apuros em tua casa. E, de fato, Davi enfrentou muitos problemas. Primeiramente, o filho de Batseba morreu. Depois, o primogênito de Davi, Amnon, isolou sua irmã Tamar e a violentou. Absalão, outro filho de Davi, ficou tão furioso que matou Amnon. Mais tarde, Absalão conquistou o favor de muitos e proclamou-se rei. Por fim, Davi venceu a guerra contra Absalão, que foi morto. Assim, Davi enfrentou muitos apuros. Entretanto, Batseba teve outro filho, chamado Salomão. Quando Davi já estava velho e doente, seu filho Adonias tentou se proclamar rei. Diante disso, Davi ordenou que os sacerdotes Sadoc ungisse Salomão, derramando óleo sobre sua cabeça para demonstrar que ele seria o próximo rei. Pouco tempo depois, Davi faleceu aos 70 anos de idade. Reinou por 40 anos, e então Salomão tornou-se rei de Israel. Salomão, ao ascender ao trono, era ainda jovem. Sua devoção a Deus e sua disposição em seguir os sábios conselhos de seu pai, o rei Davi, eram notáveis. A aprovação divina manifestou-se através de um sonho no qual Deus se dirigiu a Salomão com a seguinte questão: Salomão, que desejas que te conceda? Com humildade e reverência, Salomão respondeu: ó Deus, meu Deus, reconheço minha juventude e inexperiência para reger o teu povo de forma justa. Concede-me, portanto, sabedoria para exercer com retidão o cargo de rei. Agradado com a súplica de Salomão, Deus concedeu-lhe não somente sabedoria incomparável, mas também riquezas e glória, embora estas últimas não tivessem sido solicitadas. Logo, um caso delicado foi apresentado a Salomão por duas mulheres, ambas alegavam ser a mãe de um bebê. Uma delas relatou que, durante a noite, a outra teria trocado os bebês, deixando-lhe o filho morto. A outra mulher negou veementemente a acusação. Diante do impasse, Salomão, demonstrando sua perspicácia, ordenou que trouxessem uma espada e propôs que o bebê fosse dividido ao meio, dando metade a cada uma das mulheres. A verdadeira mãe, movida por um instinto materno genuíno, implorou para que não matassem a criança e concedeu que a outra mulher a criasse. Por outro lado, a falsa mãe consentiu com a divisão do bebê. Percebendo o amor incondicional da primeira mulher pelo filho, Salomão decidiu que ela seria a mãe verdadeira e devolveu-lhe a criança. O julgamento sábio de Salomão trouxe grande regozijo ao povo, que reconheceu a virtude e a justiça do seu rei. Durante o reinado de Salomão, a bênção divina se manifestou através da abundância de colheitas, que proporcionou fartura de trigo, cevada, uvas, figos e outros alimentos essenciais. Sob sua liderança, o povo desfrutou de prosperidade, vivendo em boas habitações e vestindo-se adequadamente. Havia, assim, o suficiente para todos desfrutarem das boas dádivas concedidas por Deus. Antes do falecimento de Davi, ele entregou a Salomão os planos, divinamente inspirados, para a construção do templo dedicado a Deus.
No 4º ano de seu reinado, Salomão deu início à edificação do templo, a qual demandou 7 anos e meio para ser concluída. Milhares de homens trabalharam arduamente na sua construção, resultando em um custo considerável devido ao uso abundante de ouro e prata. O templo era constituído por 2 câmaras principais, em semelhança ao tabernáculo, porém de dimensões 2 vezes maiores. Salomão ordenou que a Arca da Aliança fosse colocada na câmara mais interna, enquanto os demais artefatos do tabernáculo foram dispostos na outra sala. Após a conclusão do templo, uma grande celebração ocorreu. Salomão prostrou-se em oração, expressando a grandiosidade de Deus em contraste com a magnitude do templo. Nem mesmo os céus podem conter-te, quanto mais este templo. Mas, ó meu Deus, rogo que estejas atento às preces do teu povo dirigidas a este lugar. Ao término da oração de Salomão, fogo desceu dos céus e consumiu todos os animais sacrificados, enquanto a luz resplandecente de Deus inundava o templo. Este evento revelou a aprovação divina do templo e da prece de Salomão, consagrando-o como local sagrado de adoração para o povo. Durante um longo período, Salomão reinou com sabedoria e o povo desfrutava de prosperidade. No entanto, ao tomar várias esposas estrangeiras que não adoravam a Deus, Salomão permitiu que a idolatria se infiltrasse em seu reino. Gradualmente, ele próprio passou a adorar outros deuses, levando a sua crueldade para com o povo e a sua infelicidade. Deus, indignado com a conduta de Salomão, anunciou: retirarei o reino de tuas mãos e o darei a outro homem. Não o farei durante a tua vida, mas sim no reinado de teu filho. Contudo, não retirarei todo o povo do reino. Esta narrativa revela como esse desdobramento se concretizou. Observamos um momento de significativa importância histórica. A ação de rasgar o manto por parte do profeta Ahijah não foi um ato impulsivo, mas sim uma expressão de uma mensagem divina. Ahijah, como portador da palavra de Deus, profetizou a Jeroboão sobre o destino do reino de Salomão. O encontro entre Ahijah e Jeroboão foi marcado por um gesto simbólico e profético, o rasgar do manto em 12 partes, das quais 10 foram oferecidas a Jeroboão. Este gesto representou a predição de que Deus retiraria o reino das mãos de Salomão, entregando a Jeroboão a soberania sobre 10 das 12 tribos. A reação de Salomão frente a essa profecia foi de ira, e ele tentou matar Jeroboão, que teve que buscar refúgio no Egito. Após a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão ao trono, Jeroboão retornou a Israel. Entretanto, a liderança de Roboão não se mostrou benéfica para o povo, sendo caracterizada por uma postura ainda mais opressiva que a de seu pai. Diante das tentativas do povo de obter um tratamento mais justo, Roboão se mostrou inflexível, o que levou à decisão do povo de coroar Jeroboão como rei das 10 tribos, enquanto Roboão permanecia como rei de Benjamim e Judá. Jeroboão, por sua vez, optou por uma política religiosa divergente, afastando o povo da adoração no Templo de Jerusalém e instituindo a adoração a 2 bezerros de ouro. Esse afastamento das práticas religiosas tradicionais foi acompanhado por um aumento da violência e da decadência moral no reino. No entanto, mesmo o reino de 2 tribos não escapou das adversidades, como evidenciado pelo ataque do rei do Egito a Jerusalém e o saque do Templo de Deus. Este evento marcou um período de instabilidade e desafios para o reino, colocando em evidência as consequências das decisões políticas e religiosas tomadas por seus líderes. Somos apresentados a uma figura de grande relevância histórica e simbólica. Após o falecimento do rei Jeroboão, cada monarca que sucedeu no governo das 10 tribos de Israel mostrou-se marcado por condutas moralmente questionáveis. Dentre estes, destacou-se o rei Acabe como o mais nefasto de todos, e um dos motivos centrais para tal reputação foi a influência exercida por sua esposa, a rainha Jezabel. Jezabel, não sendo de origem israelita, provinha da linhagem real de Sidom. Sua adoração ao falso deus Baal e sua habilidade em persuadir não apenas Acabe, mas também uma parcela significativa do povo de Israel a aderirem a essa prática, são aspectos que a tornam uma figura de destaque nessa narrativa. Além disso, seu desdém por Deus a levou a perseguir e assassinar muitos dos profetas do Deus verdadeiro, forçando outros a se esconderem em locais ermos para garantir sua própria segurança. Um episódio emblemático de sua crueldade é ilustrado no relato do vinhedo de Nabote. Após Acabe expressar sua tristeza pela recusa de Nabote em vender-lhe sua propriedade, Jezabel orquestrou um plano nefasto para eliminar Nabote e tomar posse de sua vinha.
Ela manipulou testemunhas e falsificou acusações para justificar o assassinato de Nabote, revelando sua disposição para recorrer à violência e à manipulação para atingir seus objetivos. A justiça divina, no entanto, não tardou a se manifestar contra Jezabel. O profeta Jeú foi enviado por Deus para executar o juízo sobre ela. Ao saber da chegada de Jeú, Jezabel buscou manipular sua aparência na tentativa de seduzi-lo, mas sua tentativa foi em vão. Jeú ordenou aos homens do palácio que a lançassem pela janela, encerrando assim o reinado tirânico e maligno da rainha Jezabel. Esse relato não apenas registra os eventos históricos, mas também serve como uma advertência sobre os perigos do poder corrompido e da adoração a ídolos, além de destacar a inevitável intervenção divina na história humana para reprimir a injustiça e a maldade. Testemunhamos um momento de grande significado espiritual e estratégico. Jeosafá, monarca do reino das duas tribos de Israel, enfrentou uma ameaça iminente de um vasto exército composto por Moabe, Amon e Monte Seir. Este evento foi um teste crucial para a liderança e a fé do rei Jeosafá, assim como para o povo de seu reino. Ao se deparar com esta ameaça, Jeosafá não recorreu apenas às suas próprias forças ou à estratégia militar convencional, mas buscou o auxílio divino através da oração no Templo de Jerusalém. Reconhecendo a superioridade numérica e militar do inimigo, Jeosafá dirigiu-se a Deus em súplica, reconhecendo sua própria fraqueza diante da iminente adversidade. A resposta divina veio por meio de um de seus servos, que transmitiu ao povo a mensagem de que a batalha não pertencia a eles, mas a Deus. Era uma batalha espiritual na qual Deus interviria em favor de seu povo. Esta revelação inspirou confiança e esperança no coração de Jeosafá e de seu exército. No momento decisivo, Jeosafá demonstrou sua fé ao ordenar que os cantores sagrados marchassem à frente dos soldados, entoando louvores a Deus. Esta ação simbólica refletia a confiança do rei no poder e na intervenção divina. E, de fato, o Senhor agiu de forma miraculosa, sem que os israelitas tivessem que empunhar uma única arma de guerra. Ao chegarem ao campo de batalha, encontraram os soldados inimigos envolvidos em conflito entre si, graças à intervenção divina. Este episódio não apenas demonstrou a vitória sobrenatural de Deus, mas também a sabedoria de Jeosafá ao depositar sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Assim, a história de Jeosafá nos convida a refletir sobre a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. É um lembrete poderoso de que, ao confiarmos em Deus, somos capacitados a enfrentar qualquer adversidade com esperança e coragem. Evidenciamos a dois eventos extraordinários que demonstram o poder divino de trazer os mortos de volta à vida. O primeiro relato narra a história do profeta Elias e da viúva de Sarefá e seu filho. Após a morte do menino, Elias intercede junto a Deus, solicitando a restauração da vida do jovem. Por meio da oração do profeta, o menino volta à vida, trazendo grande alegria à sua mãe. O segundo evento envolve o profeta Eliseu e uma mulher generosa de Sunem, cujo filho também falece de maneira repentina. Após a chegada de Eliseu, ele ora a Deus e deita-se sobre o corpo do menino, que gradualmente volta à vida, deixando sua mãe extasiada de felicidade. Essas histórias destacam a crença na capacidade de Deus de realizar milagres, incluindo o ato de ressuscitar os mortos. Embora os seres humanos não possuam tal poder, a fé na intervenção divina oferece esperança de um futuro em que milhões serão trazidos de volta à vida por meio da ação misericordiosa de Deus. Somos apresentados a uma narrativa marcada pela intervenção divina e pelas lições morais que dela emergem. A jovem em questão, embora seja cativa síria, nutre uma profunda fé em Deus, o Deus de Israel. Sua presença na casa da esposa de Naamã, um comandante sírio, não é mero acaso, mas sim parte de um plano divino para trazer cura e revelar a verdade sobre o Deus único. Ao relatar à esposa de Naamã sobre o profeta Eliseu e seu poder de cura, a jovem manifesta uma convicção sincera na capacidade de Deus de realizar milagres. Este relato instiga Naamã a buscar ajuda em Israel, onde, por meio das instruções simples de Eliseu, experimenta a cura milagrosa de sua lepra. A resistência inicial de Naamã diante das instruções de Eliseu é substituída pela obediência, quando ele finalmente segue o conselho de seus servos e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O resultado é uma transformação física notável, acompanhada por uma profunda convicção espiritual na supremacia do Deus de Israel. Entretanto, a trama se complica com a introdução do personagem Geazi, servo de Eliseu, cuja cobiça o leva a mentir e a enganar Naamã em busca de ganho pessoal.
A punição divina que se segue, na forma de lepra, ressalta a importância da honestidade e da integridade moral. Este relato bíblico nos ensina valiosas lições. Primeiramente, a importância de testemunhar sobre a fé em Deus, como demonstrado pela jovem cativa. Em segundo lugar, a necessidade de humildade e obediência diante das instruções divinas, exemplificadas pela transformação de Naamã. E por fim, a advertência contra a cobiça e a mentira, como ilustrado pelo destino de Geazi. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, somos lembrados da sabedoria e da moralidade atemporais contidas nas Escrituras Sagradas. Acompanhamos a uma narrativa de grande relevância teológica. A figura central, Jonas, emerge como um profeta incumbido por Deus de uma missão específica. A ordem divina direcionou Jonas à cidade de Nínive, onde o comportamento pecaminoso da população demandava uma intervenção profética. No entanto, Jonas recusou-se a obedecer e tentou fugir, embarcando em um navio com destino oposto. A desobediência de Jonas provocou a ira divina, manifestada por meio de uma violenta tempestade que ameaçava a embarcação e sua tripulação. Diante do perigo iminente, os marinheiros, em desespero, buscaram ajuda divina, enquanto Jonas revelou sua identidade e a causa da tempestade. Após uma série de eventos, Jonas reconheceu sua culpa diante de Deus e ofereceu-se como solução para acalmar a tempestade, sugerindo que fosse lançado ao mar. Os marinheiros, relutantes, acabaram por atender ao pedido de Jonas, o que resultou na imediata cessação da tempestade. Entretanto, Jonas foi engolido por um grande peixe, onde permaneceu por 3 dias e 3 noites. Durante esse período, em meio à sua angústia e arrependimento, Jonas dirigiu fervorosas orações a Deus, que, em sua misericórdia, ordenou ao peixe que o vomitasse em terra firme. Assim, renovado em sua fé e reconhecendo a importância da obediência divina, Jonas finalmente dirigiu-se a Nínive, cumprindo a missão que lhe fora confiada por Deus. Essa história, além de seu valor religioso, ressalta a relevância da submissão à vontade divina e da aceitação das responsabilidades que nos são atribuídas. Este desenho retrata um paraíso, possivelmente semelhante ao que Deus revelou ao profeta Isaías, que viveu pouco depois de Jonas. A palavra paraíso deriva de jardim ou parque. Isso nos remete ao belo jardim que Deus criou para Adão e Eva, não é mesmo? Será que a terra um dia se tornará um paraíso novamente? Deus instruiu seu profeta Isaías a escrever sobre o novo paraíso que será estabelecido para o povo de Deus. Ele profetizou: lobos e ovelhas habitarão juntos em paz, leões e bezerros pastarão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Nenhuma criança se machucará, nem mesmo brincando perto de uma serpente venenosa. Muitos podem duvidar e dizer: isso nunca acontecerá. Sempre houve e sempre haverá dificuldades na terra. Mas reflita: que tipo de lar Deus proporcionou a Adão e Eva? Deus os colocou em um paraíso. Eles perderam esse lindo lar, envelheceram e morreram apenas porque desobedeceram a Deus. No entanto, Deus promete restaurar para aqueles que o amam tudo o que Adão e Eva perderam. No novo paraíso que está por vir, não haverá mais dor ou destruição. Haverá paz perfeita, saúde e felicidade para todos, conforme Deus planejou desde o início. Mais adiante, entenderemos como Deus realizará isso. Deus ajuda Ezequias. Apresenta um momento de profunda necessidade e intervenção divina na história de Israel. O rei Ezequias, líder das 2 tribos meridionais de Israel, se vê em uma situação crítica diante da ameaça do poderoso exército assírio, que já havia devastado as 10 tribos setentrionais. As cartas insultuosas e desafiadoras enviadas pelo rei da Assíria a Ezequias são levadas ao altar de Deus como um apelo por ajuda divina. Ezequias, em sua humildade e fé, busca a proteção e intervenção de Deus, clamando por salvação e pela manifestação do poder divino diante de todas as nações. A resposta de Deus não tarda a chegar, expressa através do profeta Isaías. Deus promete a Ezequias que o rei da Assíria não terá sucesso em sua investida contra Jerusalém. A intervenção divina é efetiva, resultando na morte de 185.000 soldados assírios numa única noite, o que força o rei da Assíria a retirar-se e retornar à sua terra. A salvação do reino de 2 tribos é garantida e a paz é restaurada por um período. No entanto, com a morte de Ezequias, seu filho Manassés assume o trono, seguido por seu neto Amon, ambos caracterizados por um reinado marcado pela maldade e injustiça.
O retorno à corrupção e à violência é evidenciado pelo assassinato de Amon por seus próprios servos, culminando na ascensão de Josias ao trono das duas tribos. Conhecemos a figura de Josias, que assumiu o trono das duas tribos meridionais de Israel aos 8 anos de idade. Apesar de sua juventude, contou com o auxílio de conselheiros mais experientes em seus primeiros anos de reinado. Após 7 anos de governo, Josias empreendeu uma busca espiritual voltada para Deus, emulando os exemplos positivos de líderes anteriores como Davi, Jeosafá e Ezequias. Demonstrando coragem e determinação ainda na adolescência, Josias iniciou um movimento para erradicar a adoração falsa que havia se estabelecido entre os israelitas ao longo de muitas gerações. Esse empreendimento não foi trivial, dada a profundidade enraizada da prática de adoração a ídolos entre o povo. Josias liderou pessoalmente a destruição de ídolos e locais de culto pagãos, empreendendo uma tarefa árdua e de grande importância espiritual. Além disso, Josias assumiu a responsabilidade pela restauração do templo de Deus, designando 3 homens para essa tarefa e mobilizando recursos financeiros para financiar a obra. Durante os trabalhos de restauração, o sumo sacerdote Ilquias fez uma descoberta crucial: o livro da lei de Moisés, que havia estado perdido por muitos anos. Ao ser apresentado ao conteúdo desse livro, Josias percebeu que o povo havia se afastado dos preceitos divinos ali estabelecidos. Profundamente tocado por essa constatação, Josias expressou sua angústia rasgando suas vestes e reconhecendo a ira divina sobre o povo, devido à sua negligência das leis de Deus. Para buscar orientação divina sobre o futuro de Israel, Josias instruiu o sumo sacerdote Ilquias a consultar a profetisa Ulda. Esta, em resposta, transmitiu a mensagem de Deus a Josias, declarando que, apesar do castigo iminente sobre Jerusalém e seu povo devido à idolatria e à maldade, a punição seria adiada até após a morte de Josias, como reconhecimento por seus esforços em fazer o bem. Vejamos a Jeremias, um proeminente profeta de Deus. Designado por Deus após o início das reformas lideradas pelo rei Josias, Jeremias recebeu a incumbência profética em uma fase jovem de sua vida, embora inicialmente hesitasse devido à sua juventude. No entanto, Deus assegurou-lhe auxílio nessa missão. A mensagem proclamada por Jeremias era clara e direta. Exortava os israelitas a abandonarem os ídolos e a prática do mal, advertindo sobre as consequências desastrosas desse comportamento. Contudo, muitos optaram por ignorar suas palavras, preferindo manter sua devoção aos falsos deuses em detrimento do verdadeiro Deus, Deus. Mesmo diante do ceticismo e da oposição, Jeremias perseverou em sua missão profética. Após o falecimento do rei Josias, seu filho Jeoiaquim sucedeu ao trono. Jeremias continuou a proclamar suas advertências, alertando sobre a iminente destruição de Jerusalém caso o povo não se arrependesse de seus maus caminhos. Sua mensagem provocou a ira dos sacerdotes e líderes, que o acusaram de traição e blasfêmia, clamando pela sua execução. Diante das ameaças e perseguições, Jeremias permaneceu firme em sua convicção, proclamando corajosamente a palavra de Deus. Ele rejeitou o medo e defendeu a autoridade divina que o sustentava, mesmo diante da perspectiva da morte. Sua coragem e comprometimento com a verdade o distinguiram como um exemplo de fidelidade e integridade. Apesar da intervenção dos líderes que o pouparam da morte imediata, o povo de Israel persistiu em seus maus caminhos. Eventualmente, as advertências de Jeremias se concretizaram com a invasão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que subjugou Jerusalém e levou muitos de seus habitantes cativos para a Babilônia. Este evento trágico ilustra as consequências da desobediência e da recusa em atender às advertências divinas. Sob o reinado de Nabucodonosor, uma significativa parte da elite intelectual israelita foi conduzida para a Babilônia. Entre eles, o rei selecionou jovens notáveis tanto em beleza quanto em intelecto. Entre os destacados figuram Daniel, bem como seus companheiros, conhecidos pelos babilônios como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor concebeu o propósito de educar esses jovens para servirem em sua corte. Após um período de 3 anos de formação, pretendia escolher os mais talentosos para auxiliá-lo na resolução de questões complexas. O monarca valorizava a saúde e o vigor dos aprendizes durante seu estudo, por isso ordenou que seus servos providenciassem a mesma comida e vinho de alta qualidade destinados a ele e sua família para todos os jovens.
Daniel, notável entre os jovens, expressou a Aspenais, o principal servo de Nabucodonosor, sua relutância em participar das iguarias da mesa real. Todavia, Aspenais, preocupado com as consequências desfavoráveis dessa recusa, argumentou que o rei determinará o que os jovens deveriam comer e beber, e que uma aparência menos saudável poderia custar-lhes a vida. Daniel então propôs ao responsável designado para cuidar dele e de seus 3 amigos um teste de 10 dias, durante os quais seriam alimentados apenas com legumes e água, a fim de demonstrar sua vitalidade comparativamente aos jovens que se alimentavam do banquete real. O guarda aceitou o desafio, e ao término dos 10 dias, Daniel e seus companheiros exibiam uma saúde superior aos demais jovens. Portanto, o guarda consentiu que continuassem com sua dieta de legumes, em detrimento da mesa real. Após o período de 3 anos de formação, todos os jovens foram apresentados a Nabucodonosor. Após a avaliação, o rei reconheceu Daniel e seus 3 amigos como os mais hábeis e instruídos, e os admitiu em sua corte para que o auxiliassem. Em todas as ocasiões em que o rei consultava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sua sabedoria era 10 vezes superior à dos sacerdotes e sábios da corte. Há uma década desde que o rei Nabucodonosor deportou os mais instruídos israelitas para a Babilônia. O resultado foi a devastação de Jerusalém, que foi incendiada, e os sobreviventes israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. É importante recordar que os profetas de Deus advertiram sobre esses eventos, caso as pessoas não mudassem seus caminhos. No entanto, os israelitas persistiram na adoração de deuses falsos, desconsiderando as advertências divinas, e consequentemente, enfrentaram o merecido castigo. O profeta Ezequiel testemunhou e documentou as transgressões do povo. Ezequiel, um dos jovens deportados para a Babilônia uma década antes da destruição de Jerusalém, foi agraciado por Deus com visões das abominações praticadas no templo em Jerusalém, mesmo estando fisicamente distante. Ele testemunhou práticas repugnantes de adoração a deuses falsos, descritas como cenas chocantes. A despeito das advertências divinas, o povo continuou em sua rebeldia. 70 líderes israelitas foram flagrados em adoração a deuses falsos, enquanto mulheres e homens adoravam Tamuish e o sol no templo de Deus. Esta conduta blasfema provocou a ira de Deus, que anunciou a iminente destruição como consequência dessas ações. Cerca de 3 anos após as visões de Ezequiel, os israelitas se rebelaram contra Nabucodonosor, provocando uma intervenção militar babilônica. Após 1 ano e meio de cerco, Jerusalém foi conquistada e incendiada, resultando na morte da maioria da população e na deportação dos sobreviventes para a Babilônia. A destruição de Jerusalém serve como um trágico lembrete da importância de obedecer às leis e às advertências de Deus. Aqueles que se recusaram a ouvir enfrentaram consequências terríveis. Após a queda de Jerusalém, alguns permaneceram em Israel sob a supervisão de um judeu chamado Gedalias, designado por Nabucodonosor. No entanto, a morte de Gedalias provocou o medo de retaliação babilônica, levando muitos a fugir para o Egito sob a liderança de Jeremias. Por 70 anos, a terra de Israel ficou desolada, conforme profetizado, mas Deus prometeu trazer seu povo de volta após esse período. Enquanto isso, o destino dos exilados em Babilônia é uma narrativa que merece ser explorada. Nesta jornada desde o primeiro rei de Israel até o cativeiro na Babilônia, somos confrontados com uma história marcada por triunfos e tragédias, pela obediência e desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Desde os dias de Saul até o período de exílio, vemos o povo escolhido por Deus enfrentando desafios, mas também experimentando sua fidelidade e amor inabaláveis. Os erros do passado servem como lembretes poderosos da importância da adesão aos princípios divinos, enquanto as promessas de restauração nos oferecem esperança mesmo nos momentos mais sombrios. O cativeiro na Babilônia representa um ponto de inflexão na história de Israel, onde a nação foi confrontada com as consequências de suas escolhas e ações. É um período de purificação e aprendizado, onde o povo é chamado a refletir sobre sua fé e compromisso com Deus. Apesar da dor e do sofrimento, há uma promessa de renovação e restauração, mostrando que mesmo nos momentos de desespero, a mão amorosa de Deus está sempre presente. À medida que concluímos esta jornada histórica, somos desafiados a aplicar as lições aprendidas à nossa própria vida. Devemos buscar a fidelidade a Deus em todas as áreas de nossas vidas, mesmo quando enfrentamos desafios e adversidades. Que possamos encontrar esperança na promessa de restauração e renovação em Deus, nosso Deus fiel e misericordioso, e que possamos viver vidas de dedicação e serviço a Ele, inspirados pela história do povo de Israel.